Olá, meu nome é Donald Reis, para quem não me conhece. Para aqueles que conhecem, sabem que nós atuamos no Grupo Constat há 35 anos e nós tomamos a decisão de fazermos um bate-bola entre os pares, Ricardo Conte, diretor de operações, finanças, entre outras coisas, e o nosso diretor executivo da Qualitor, Eduardo Boff, e a gente vai gravar para vocês alguns dos nossos pensamentos e nosso posicionamento no dia a dia dos nossos negócios. E eu vou abrir nossa conversa aqui junto com o Ricardo, perguntando, né, o porquê do Grupo Constat, em sua proposição de trabalho e de valor. A gente tem como proposta de valor, atuar, aliando a tecnologia aos negócios das empresas. Então a Constat sempre ela surgiu, na verdade num período de transição lá do fim da reserva de mercado, né, 35 anos atrás, e naquela época a coisa ficou muito confusa, porque nós éramos presos a tecnologias do que era permitido ter até o momento, os famosos mainframes e tal, e não tínhamos acesso à tecnologia que já vinha sendo desenvolvida fora. Com o fim da reserva de mercado, o Brasil teve a oportunidade de começar a conhecer novas tecnologias, novas soluções, e aí veio o boom, e é normal que as empresas estivessem perdidas do que fazer, como fazer. Então a Constat surgiu justamente nesse ponto, né? Pessoas com formação em gestão, em administração, economia, tecnologia era o meio, nunca foi o fim. Então nós estudamos tecnologia para entender o modelo funcional das empresas e dizer para as empresas, dentro do seu modelo funcional, no seu modelo organizacional, quais as tecnologias se adequavam mais para elas. Então nós estamos falando de coisas que hoje é muito simples, mas que na época eram muito complexas, né? Porque é fibra ótica, hubs, né? Não se falava em hub no Brasil. Quando é que se usa topologia estrela, né? Versus o tradicional coaxial, que era uma ligação em série dos equipamentos em rede, software para gerenciar a rede, nós não tínhamos acesso. Computadores de pequeno porte, não tínhamos acesso. Então, tudo era assim, como é que fazemos? Vamos desligar o mainframe e colocar o que no lugar do mainframe? E que tamanho, como é que se dimensiona essas máquinas? Muda o conceito, né? A gente saiu naquela época do processamento centralizado para arquitetura distribuída, inclusive na mesa dos colaboradores, né? Na mesa do profissional dentro da empresa. E a gente surgiu em Caxias dentro do polo metal mecânico, que as empresas eram consumidoras de tecnologia. E ali nasceu exatamente esse propósito, né? Nosso propósito nunca foi tecnologia, não é vender tecnologia, né? O nosso propósito é entender o modelo funcional e organizacional, entender o negócio do cliente, que naquela época a gente não falava em processos, em gestão de processo, a gente falava em organização e métodos. Eram os analistas de OIM que existiam, existia até o setor nas empresas, eu lembro, na época, a antiga Eberly e outras que a gente entrava, e estava lá a salinha do analista de OIM, que era o responsável pelos processos industriais, pelo PCP, pelo MRP, pelo processo contábil, e de faturamento, de entrega, de frete, enfim, toda a logística da empresa, né, se falava em organização e método. Então, tudo isso aí a gente começava a entender dentro das empresas para propor um novo modelo de tecnologia que se adequava àquela empresa. Então, era o famoso alfaiate, né? Era sob medida. E foi assim que nós surgimos e nós mantemos esse propósito até hoje, né? O Grupo Constat hoje, ele se divide em segmentos ou verticais que juntos podem assessorar as empresas dentro da construção do processo de negócio. Pois é, tu acabou de fazer uma bela narrativa, porque a gente fala de transformação digital e tu vem fazendo uma narrativa desses anos todos nós juntos atuando, e a indústria nossa que fazemos parte, né, de transformação digital para nós faz desde que foi aberto a lojinha, vamos dizer assim, né. Exatamente. E a pergunta que eu também quero te fazer, que desde lá para cá sempre foi inclusive é de uma responsabilidade de atuação tua, a questão de gestão de pessoas de lá para cá, em relação à gestão de talentos, e hoje que é um dos nossos grandes diferenciais, vamos dizer assim, uma das nossas originalidades seria essa também. Então, antes da gente explorar um pouco mais o portfólio, te perguntar hoje a questão, nos dias atuais até,
como está postado estrategicamente a nossa gestão de pessoas, né? Eu te digo assim, né? A gestão de pessoas para nós hoje é muito mais importante do que conhecimento tecnológico, né? Porque uma empresa de serviços, ela trabalha basicamente com pessoas. Quem entrega o serviço são pessoas. O processo só existe porque tem pessoas atuando em cima dele. Então a gente fala de automação, fala de inteligência artificial, mas a própria inteligência artificial hoje a gente já sabe que já surgiram os famosos engenheiros de prompt, né, para fazer uma função muito importante que é ensinar as ferramentas de inteligência artificial a trabalhar e dar as respostas adequadas ao que se quer, e não deixar simplesmente existir uma alucinação lá e a gente levar essa alucinar junto, né? Então, hoje, dentro do grupo, eu sempre falo isso e sempre elogio muito o nosso time de gestão de pessoas e sempre falo que o principal motor do grupo hoje é a gestão de pessoas, que a parte mais importante para a empresa hoje são as pessoas. Não é? Não é à toa que um dos principais slogans que a Constat usa e a gente internamente defende muito é: Constat é uma empresa de gente que gosta de gente, porque eu dependo de pessoas, né? E isso Perfeito. vem ficando e essa gestão vem sim ficando cada vez mais complexa, mais onerosa. Não precisamos entrar em detalhe, mas todo mundo sabe das modificações que desde a década de 90 até agora nós tivemos, tanto em legislação, em processos, em exigências, né, em obrigações acessórias. Temos uma nova agora, recente, que é a que mais se fala, né, que é a parte de psicossocial dentro da NR01. NR01 sempre existiu, mas a parte psicossocial é novidade, entra agora em maio, né, de 26. Né, é mais uma preocupação que as empresas têm que ter, é mais uma coisa para a gente gerir. E quem faz isso? Gestão de pessoas. Perfeito. E até, bom, tu acabou também de fazer uma narrativa para aqueles que querem acompanhar muito a história da indústria, e nós fazemos parte dessa história também. E o Ricardo fez uma narrativa de Customer Service para Customer Care, que aí justamente é onde entra esses elementos, ferramentas, pessoas, processos e tecnologia, que é onde a gente quer deixar registrado que não é efetivamente a tecnologia que nós atuamos e propomos para o mercado. Tu podia explorar um pouco para a gente, Ricardo, o portfólio hoje que faz parte da Constat Serviços, que fica abaixo da holding Constat, né? Para que todos tenham noção hoje de todas as verticais que nós atuamos. Até porque eu vou chegar no Edu ali como consequência, né? Como parte importante da tecnologia, né? Muito. A Constat Serviços, como o próprio nome já está falando em serviços, é justamente a unidade de serviços com entrega dos processos, execução de processos através de pessoas, né, utilizando tecnologias. Muitas tecnologias de terceiro, inclusive terceiro inclui empresas do próprio grupo, né? Então, o nosso papel hoje é, usando a tecnologia, continua sendo uma empresa de serviços de TI, mas usando a TI da melhor forma possível para o cliente, para atender o processo do cliente, com pessoas operando essas tecnologias. Dentro disso, a gente expandiu, então, para fazer todo um serviço de BPO que a gente trabalha desde a área tradicional de TI, que todo mundo conhece, que é a parte de helpdesk, né, de atendimento, manutenção de equipamento, atendimento para a parte lógica dos equipamentos, atendimento de chamado, né, não funciona o Excel, a rede não funciona, tem problema no firewall, etc. Esse é o helpdesk tradicional, como nós também temos hoje mesas de operação de helpdesk usando tecnologia para atendimento de outras áreas, que são os famosos BPOs administrativos, né, onde a gente trabalha, por exemplo, apoiando operadoras de seguro, né, apoiando customer care, apoiando as empresas dentro do seu processo fabril, aproximando o cliente final ao produto do fabricante. Ali nós atuamos, inclusive, rastreando hoje, né, dentro dessa modernidade e tecnologia, rastreando os detratores em redes sociais, para levar para a empresa: olha, está acontecendo isso, tem esse problema lá em Rondônia, aconteceu uma publicação assim, temos que atuar desta forma. A gente tem clientes hoje, por exemplo, que dentro da equipe da Constat existe engenheiros de produto, né, do produto do cliente.
né? Nós somos responsáveis por acompanhar o que o consumidor final está dizendo do produto, trazer isso para dentro da fábrica e tomar as providências. Então, é como eu estava falando, né? A gente vem mantendo os nossos valores, nossos princípios de origem. Alfaiate. A gente senta, eu não entrego só helpdesk de TI. Né? Precisa de um helpdesk da tecnologia do teu produto, nós entregamos. É sentar contigo, construir junto o que precisa ser feito, analisar o processo e, mais importante que isso, rodar o teu processo e começar a sugerir as melhorias. Aí começa a entrar o uso de tecnologias, com ferramentas de inteligência artificial, ferramenta de atendimento de chamado e por aí vai, né? Uhum. Tu gostaria também de fazer alguma parte em relação a uma unidade que sempre entregou muito valor para os nossos clientes, que é a área de BI, por exemplo, e também peço que tu aborde o aspecto da Constat Automação, que é uma operação também que ela foi criada muito up-to-date, assim, no momento muito oportuno para a indústria de tecnologia, especialmente nas demandas de data center e automações empresariais, né? Então, se tu pudesse abordar a questão da vertical BI e também da automação. Ah, boa. As duas surgiram, na verdade, como consequência exatamente desse do atendimento de serviço, né? Nós procuramos tecnologia para poder apoiar a entrega dos serviços, né? A automação, ela surgiu exatamente na época da Covid, quando as pessoas se obrigaram a ficar distante dos ambientes físicos e começou a surgir alguns problemas, né? Controle de temperatura de ambiente de data center, por exemplo, não só data center, um refrigerador dentro de um supermercado, que tem que manter os alimentos numa temperatura controlada, a parte de controle de incêndio, de acesso, segurança de acesso, todo mundo distante, né? Quem é que entra, quem é que sai, como é que faz, não podia ter nem, às vezes não podia nem ter um porteiro, uma figura que ficasse controlando o prédio, né? Nesse momento, a gente surgiu, como a gente trabalhava com, obviamente, tecnologia e pessoas, e a gente usava isso dentro de casa, para os nossos controles, a gente começou a levar isso para o mercado, todas as partes de automação, né? Que são projetos específicos que a gente faz tanto para automação de ambientes corporativos, como também de residências, que na época também, em 2020 para cá, é que deu o boom, né, dos apartamentos ou prédios inteligentes. Então, a gente também está junto com a construção civil, com as construtoras, incorporadoras, para fazer projetos e entregar hoje prédios residenciais inteligentes. Então, a automação surgiu exatamente desta forma. BI foi a mesma coisa, não em relação à Covid, mas em relação à gestão da informação, né? Porque assim como, depois quando for comentado, né, foi a origem da nossa ferramenta de gestão de atendimento e da empresa que faz tecnologia e gestão de atendimento, foi para inicialmente atender às nossas necessidades de prestação de serviço. O BI também, o que a gente percebeu? A gente percebeu que dentro do cliente existia uma dificuldade do cliente visualizar de fato as informações que interessavam para ele, né? Não só do âmbito dos nossos atendimentos, mas do âmbito também do negócio dele, né? Por exemplo, uma coisa é você olhar um balanço, o relatório, um balancete. Não é qualquer um que lê um balancete, que bate o olho no balancete. Mas com o BI, eu consigo buscar as informações que interessam, montar um dashboard na tela e mostrar lá para o executivo em tempo real o que está acontecendo com a empresa dele, né? E aí a gente começou a fazer exatamente isso, que é juntar as bases de dados, porque é normal que as empresas tenham mais de uma ferramenta de trabalho, as informações estão espalhadas, não é difícil você achar alguém que tenha um sistema concentrando um monte de informações, o que a gente tem é um monte de dados perdido para tudo que é lado, né? E aí qual é o nosso... E é interessante que o maior trabalho do BI não é construir a interface, o dashboard, a tela. Essa parte é a mais simples. A mais difícil é a gente concatenar, trazer os dados que realmente interessam e da onde que nós vamos trazer esses dados e acessar aquelas bases. E é muito interessante que no desenvolvimento desse trabalho a gente vem tendo umas experiências muito, até chega a ser, por um lado, até engraçado, né? Porque você começa a trazer as informações e, num primeiro momento, a empresa diz assim, não, mas essa informação está errada, né? Tem uma diferença aí de 5 mil, de 10 mil. Ou seja, a gente tem um caso muito interessante, por exemplo, que foi na parte de comissões, né? A empresa achou diferenças de comissões. Então, o BI está errado,
Na verdade, não era o BI que estava errado, era o processo dele que estava errado, e eles estavam colocando a informação até em balanço e para os acionistas e tal, uma informação a menor do que realmente o que acontecia. Porque isso acontece. Sim. Isso acontece. Sim. Porque tem número que está no Excel, tem um pedaço do número está lá no banco de dados do ERP. A coisa mais natural que tem hoje é tu ter essas divergências de informação. Me desculpa te interromper, mas nós existimos por isso, né? Nós justamente operamos em gaps de processos de ineficiência, onde a gente consegue auxiliar a maior fluidez no funcionamento de todo e qualquer processo, seja de atendimento ou processo de negócio, né? Exatamente. Tanto é que o que a gente aborda muito hoje para os clientes, até quando a gente está em negociação, é justamente o seguinte: olha, eu não vim aqui te vender uma tela bonita. Eu vim aqui te ajudar no teu processo para até chegar nessa tela bonita, se realmente o que está na tela é o que está acontecendo. E para que tu tenha uma visão, de fato, do que está acontecendo, para que tu possa tomar as decisões, né? Porque as decisões hoje têm que ser tomadas com segurança nos dados que tu tem, né? Se as informações que tu tem realmente são aquelas que tu acha que são, né? Perfeito. Eu também queria te pedir, para que a gente vai dar sequência ainda nas demais unidades de negócio que nós temos, mas se eu hoje fosse um cliente, um potencial cliente teu, nosso, né? Mas vamos falar nesse caso teu, né? Me explica um pouco a questão da central de serviço, né? Por que as empresas poderiam, né? Qual é o grau de otimização que uma empresa pode se utilizar da Constat, exatamente da unidade central de serviço? O que é a central de serviço? A central de serviço é uma divisão dentro da prestação de serviço que nós temos, principalmente para necessidades específicas que o cliente tem, onde ele tem um custo variável e não vai ter um custo fixo, né? São aquelas necessidades de tempo em tempo que ele tem, de uma manutenção, da manutenção de equipamento, de uma manutenção esporádica de software ou de rede ou da nuvem dele, dos servidores, lá na Amazon, seja lá onde for, dentro da Azure, etc., que ele precisa de um técnico ou de um serviço naquele momento, ou para um projeto dele que tem início, meio e fim. Aí a gente tem a unidade de central de serviço, onde a gente analisa todo o serviço, apresenta o projeto para o cliente e vai fazer a execução deste projeto. Terminou o projeto, a central de serviço sai, né? E aí pode entrar um agregado que é, por exemplo, a nossa central de helpdesk remoto, né? Então o cliente não precisa ter um service desk dentro das instalações dele, é dentro da nossa instalação, com atendimento por ticket. Ele não tem custo fixo, porque normalmente eu tenho os técnicos, né? Eu preciso ter... quem tem um não tem nenhum, né? A gente sempre fala isso, né? Tu sempre tu tem essa frase bem colocada, desde que eu te conheço, tu sempre fala isso. Olha, quem tem um não tem nenhum, não tem ninguém, né? Quando tu te propõe a fazer alguma coisa, né? Um pintor, eu vou prestar serviço de pintura, não adianta eu ter um pintor. Deu febre no cara... Pronto, você foi a obra lá, não sei de quem que eu estou pintando, eu preciso ter mais de um pintor. Aí começa o problema dos custos fixos, que todas as empresas tentam fugir dos custos fixos, pelo menos aqueles que não são da operação dela, né? E a nossa proposta é justamente isso, aquilo que não é diretamente da tua operação, deixa que a gente faça. A gente sabe fazer, porque para nós é um custo fixo, né? Mas para ti não vai ser, porque eu vou trabalhar com ticket. Hoje a gente tem a modalidade com atendimento dentro das instalações da empresa, onde o cliente paga por ticket, né? Abriu um chamado para resolver um problema, vamos imaginar o seguinte, uma rede de farmácias, né? Que tem farmácia espalhada por todos os municípios aqui ao redor, e ele precisa de um atendimento lá em Rolante, né? Pô, ele não vai ter um técnico residente lá em Rolante, não cabe, porque ele tem 3, 4 eventos por mês. O que ele faz? Ele abre um chamado conosco, nós deslocamos o técnico lá e nós fazemos o atendimento. Ele paga sob demanda. Isso é o que a central de serviço se propõe. Ok. Por último, nessa etapa, mas não menos importante, talvez até tanto quanto ou mais no mundo que a gente vive, queria ainda te perguntar a questão da unidade em que nós embarcamos tecnologias na área de segurança, né?
Que, aliás, até temos parceiros que no desenrolar aí no nosso posicionamento no mercado, a gente pode citar alguns parceiros, tanto da Qualitor como da Constat. Mas a parte de segurança, tu gostaria de abordar alguns pontos também? Segurança, basicamente, é isso, né? Conforme o tipo de projeto, a gente tem os parceiros ligados conosco e a gente aciona esses parceiros para, junto conosco, fazer os projetos para agregar mais essa camada dentro da necessidade do cliente, né? Tanto na segurança de estrutura de banco de dados, de backup, que essa eu vou te dizer assim, todo mundo acha que tem, mas eu boto a mão no fogo que a gente vai lá fazer uma auditoria e não tem, né? Na segurança, que é muito importante e muito desprezada, que é a parte física de instalações elétricas, né, de refrigeração, de condições de térmicas, etc., que também a gente tem condições de fazer trabalho de certificação. A gente faz isso para instituições financeiras, por exemplo, que tem padrão de segurança e tem padrão na parte de instalações elétricas, e tem um monte de é importantíssimo, né? Aí a gente, dentro de um padrão, vai lá e faz certificações e faz auditorias, né? E aliando com os nossos parceiros de tecnologia. A Perfeito. central de serviços também tem possibilidade de acionar o laboratório de hardware, né? Sim, Que exatamente. é um laboratório especializado. Há muitos anos nós temos essa experiência, né, com hardware, e hoje chega equipamentos não só de tecnologia, né? Porque a gente já teve cliente que pediu para a gente arrumar a pipoqueira, né? E a gente arrumou a pipoqueira. É o que eu brinco, né? A gente sempre fala o seguinte, eu sempre costumo dizer o seguinte para o cliente: cara, eu faço, se a gente tem condições, tem competências, né, tem competência técnica e está dentro e respeitando a legislação, porque a gente sempre se preocupa muito com a legislação trabalhista, isso para nós sempre é o nosso principal alerta, né? Eu faço qualquer negócio, desde que eu esteja respeitando os princípios morais, éticos e da legislação. Então, se tem uma pipoqueira estragada e a gente faz o orçamento sem compromisso, quer consertar a pipoqueira, a gente conserta a pipoqueira, até contadoras de cédulas, de máquinas de saque eletrônico. Esse é o nosso Bem negócio. colocado. A gente não pipoca não, hein? Não. E aí, estendendo o raciocínio do nosso portfólio das empresas verticais, né? Eu vou estender agora exatamente na fase onde o mercado, década de 90 aproximadamente, que começou a migrar de Customer Service para Customer Care, que é esse envolvimento todo, esse ecossistema de ferramentas, pessoas, processos e a tecnologia, onde aí agora pedir para o Edu explicar, inclusive, né, como o Qualitor nasceu, qual era o principal posicionamento da Qualitor quando foi criado como produto para atender as necessidades do grupo em si, mas que veio a mercado, e aí tu fazer exatamente uma relação dessas evoluções de outros segmentos que nós acabamos adentrando ou sendo convidados a participar, né? Verdade. Bom, a Qualitor, ela nasceu fruto da necessidade do controle dos atendimentos dos nossos contratos, né? Lá atrás, quando a gente operava, né, os serviços de outsourcing, né, BPO, era muito comum, a gente precisava fazer os controles dos chamados, controles dos atendimentos, relatórios. E naquele momento também nós tínhamos um contrato numa indústria que também tinha necessidade de uma ferramenta de atendimento. Estava com uma solução internacional e surgiu a oportunidade dali a gente começar a escrever uma aplicação que tanto atendesse aquela necessidade específica como atendesse os nossos contratos, né? E dali surgiu o Qualitor. O Qualitor nasceu de uma necessidade de controle de atendimento, que aliás é um dos nossos principais entregas de valor, que é entregar atendimento controlado. Porque quando tu não tem atendimento controlado, tu tem causa, heroísmo, quando tu não mede, tu não consegue melhorar. E dali surgiu a Qualitor com o intuito de controlar esses atendimentos. E daquele aperfeiçoamento foi possível fazer os controles de atendimento, não só de tecnologia, como também as áreas começaram a perceber, olha, aqui tem um catálogo de serviços de tecnologia. Áreas de recursos humanos, facilities, foram as primeiras que começaram a pedir também para ter aquele controle, porque era muito comum atender orientado à ordem de serviço, ticket, chamado, e começou a ter essa necessidade também de ter controles no Customer Care, no serviço de atendimento a cliente, o saque, ouvidoria, e aí surgiu a necessidade de a gente colocar catálogos de serviços personalizados. Nem se falava ainda em CSC nessa época, né? Que é o Centro de Serviço Compartilhado.
gente começou atendendo serviços corporativos. E à medida que a gente foi aperfeiçoando o modelo, a gente conseguiu aperfeiçoar o modelo de governança de TI, que foi o projeto ITSM, né, usando as práticas da certificação ITIL, que lá em meados de 2008 a gente implementou. E depois veio a necessidade de um controle ainda mais aprimorado do processo, que aí veio as práticas de BPM, né, de gerenciamento de processos de negócio. Então a Qualitor nasceu sempre com esse foco de atender às necessidades dos clientes. E a gente sempre foi um modelo de inovação baseado nisso. Uhum. Então foi aí que a gente conseguiu alavancar também, ao longo de todos esses anos, o Qualitor, né? Pois é, eu vou até, tu até poderia explicar para aqueles profissionais que talvez ainda não seja usual dia a dia, né? O que que é um CSC, o que que é um Centro de Serviços Compartilhados, para traduzir a Sim. expressão, porque ele aborda áreas de negócio onde a gente sim tem navegado e desenvolvido nossa evolução, tanto pela Constat como pela Qualitor, né? Até se tu pudesse ilustrar todas as unidades que são possíveis de serem atendidas através de um shared service, ou até não necessariamente empresas que tenham capacidade ou porte, talvez, para um investimento dessa envergadura, mas que tenham oportunidades de ineficácia nos seus processos de negócio que possam ser atendidos por essa tecnologia. Perfeito. O Centro de Serviço Compartilhado ele surgiu muito com o objetivo de centralizar atendimentos, né? Onde tu tem organizações, empresas que possuam filiais ou empresas de um determinado grupo econômico, e elas começaram a ver que não precisava ter s- pessoas em diferentes posições de trabalho de forma separadas, ou seja, tu tinha estrutura de RH, facilities, que é a manutenção, TI, entre outras áreas, que eram completamente descentralizadas. O CSC veio com o objetivo de centralizar os atendimentos, organizar essas estruturas e, a partir dessa organização estrutural e revisão do processo, tu atender através do centro de serviço as empresas do grupo, as filiais, mas não necessariamente você precisa ter um CSC para isso, você pode estruturar os serviços corporativos, que é o back-office, né? Tu pode ter um back-office também de atendimento centralizado e que tu faça essa separação dos atendimentos durante a entrada no Service Desk ou no centro de serviços de atendimento. Então, o foco não é só atendimento aos clientes, é atendimento ao colaborador, atendimento ao cliente final. Então, isso faz uma grande diferença nessa hora de estruturar. Começou muitas vezes os CSCs procurando centralizar serviços de TI, que já tem essa prática de controle de atendimento, recursos humanos, manutenção, suprimentos, porque não era somente centralizar o serviço. Comprar de maneira centralizada, através do grupo econômico, traz uma redução de custo muito forte. O apelo do CSC, ele traz sim redução e otimização dos custos. Ele centraliza atendimentos, ele otimiza os processos, e você compra melhor, compra de uma maneira centralizada. As esteiras de pagamento também, então toda a parte financeira vem para o centro de serviço, atendimento de contas a pagar, contas a receber, controladoria, todos os fechamentos contábeis começam a entrar por uma única esteira, ou seja, todos os fornecedores começam a mandar os seus pedidos de pagamento através de uma central. Depois começou a vir também áreas jurídicas, tributárias, marketing, áreas que também começam a trabalhar de maneira centralizada. Hoje nós temos casos de CSCs com mais de 25 áreas centralizadas, com mais de 1.000 processos desenhados e suportados. Porque também isso garante uma unificação das esteiras, né? Tu tem uma esteira que é desde a requisição até o pagamento, uma esteira da contratação até o colaborador integrado. Então a gente consegue hoje, assim, desenvolver esteiras de atendimento que suportam o grupo econômico daquela organização, com diferenciais de atendimento, respeitando os processos de negócio de cada empresa, mas garantindo o nível de serviço, controle de qualidade, controle de prazos, prazos nas etapas, prazos nos atendimentos. Então a gente consegue hoje fornecer uma solução completa e a gente aprendeu muito. Acho que foi em meados de 2008 a gente começou a atender serviços corporativos centralizados. Os primeiros CSCs começaram a ter as suas estruturas com o Qualitor, e de lá para cá é o que a gente mais, né, tem hoje no nosso portfólio, que é a centralização de atendimentos e atendimento a serviços corporativos, além da tecnologia que sempre teve, né, a cultura de centralizar e controlar ticket, controlar chamados. Essas áreas também viram que era necessário ter isso.
eliminar mecanismo informal de atendimento. Quanto mais informais as áreas são, o que é uma informalidade? Controlar atendimentos por e-mail, por pedidos em reuniões, controles que não têm uma centralização, não tem um nível de serviço, não tem um controle de repetições para tu ver também quantidade de incidências. E aí tu não tem medição, tu não tem qualidade, né? Tu não consegue medir, não consegue melhorar. Sim. Então essa foi a grande mote que a gente fez para que o Qualitas se posicionasse dessa maneira, né? Pois é, até quero explorar vocês dois no seguinte aspecto, né? No próprio Qualitor, como ferramenta, como plataforma de software que é, tu tem, até gostaria que tu abordasse e adentrando num segmento que faz muito parte do dia a dia da Constat, que é a gestão de pessoas, recursos humanos para alguns também, né? Ou para a Perfeito. maioria, talvez. Que tu pudesse primeiro dar uma esclarecida, um posicionamento em relação à automação, eu vou chamar automação de baixa, né? Que nós Uhum, internamente chamamos até de gateways complexos, né? sim, Que tu pudesse explicar a facilidade que as plataformas hoje têm para automatizar, onde tu não precisa ter intervenções humanas em demasia e muitas vezes custosas pelo risco de falhas que podem ocorrer, e também já adentrando naquilo que nós não podemos fugir de abordar a, a utilização como tecnologia embarcada de IA, né? Para que caminhos nós estamos indo e usando o segmento de gestão de pessoas, onde o Ricardo vive o dia a dia dele, que dá para a gente, por exemplo, abordar uma série de oportunidades que nós atuamos, trabalhamos diariamente nesse processo de gestão de pessoas, desde o onboarding, aí eu passo para ti perfeito. a resposta disso, né? Claro. Eu acho que a área de gestão de pessoas, inclusive, é cliente Qualitor atualmente, né? E aí, o que a gente aprendeu ao longo do tempo? Não só em estruturar o atendimento do Grupo Constat com a área de gestão de pessoas, mas na área de gestão de pessoas das empresas onde operam serviços corporativos ou serviços compartilhados. A gente faz o levantamento completo dos processos de RH. Todas as tarefas e serviços prestados que o setor de gestão de pessoas tem com os seus colaboradores. Muitas vezes até a área de gestão de pessoas cuida de outras disciplinas ou de outras áreas que também envolvem não só atendimento de pessoas, mas também às vezes são responsáveis pela área de segurança interna, medicina do trabalho, entre outras questões que acabam se estendendo no escopo de gestão de pessoas. No momento que a gente mapeia esses processos, as atividades, as tarefas, as responsabilidades, nós estruturamos catálogos de serviço, formulários inteligentes, e desses formulários para abertura das ocorrências, dos tickets, a gente consegue instanciar processos de atendimento que possuam etapas, exigências de entrada e saída, anexos obrigatórios. Então, numa integração, documentos obrigatórios, exames admissionais, documentos que são importantes num processo de contratação, ficam todos no onboard, nesse controle do atendimento. Desde da solicitação de recrutamento, que entra por um formulário, o processo instancia as entrevistas, as aprovações, os controles, instancia o processo de contratação, paralelismos, e o gateway complexo ele é muito interessante nessa hora porque ele otimiza, ele é um ganho de automação. Porque o gateway complexo, você coloca uma regra dentro do desenho de fluxo para que ele tome decisões inteligentes. Ah, se o salário é acima de 5.000, pode ir para a alçada X. Se for um funcionário de Caxias, a regra é Y. Tu vai colocando, transferindo essa responsabilidade para dentro do processo e o gateway auxilia a criar uma automação ainda melhor. E o que surgiu ao longo do tempo? A necessidade de estruturar o catálogo de serviço, tem a oportunidade de colocar inteligência artificial através dos chatbots, porque daí tu consegue colocar outros canais de atendimento. Porque o Qualitor hoje tu tem um canal de atendimento por e-mail, canal de atendimento por catálogo, canal de atendimento pela tecnologia mobile, que nós temos o Qualitor Mobile, e chatbots. E nesses chatbots eu consigo prestar um atendimento completo com o uso de inteligência artificial, interpretando, né, aquilo que o colaborador precisa, não deixando de ter o atendimento humanizado como premissa. O cliente pode optar também para a todo momento ter a opção do atendimento humanizado e garantir que a abertura seja a mais completa possível, no melhor ambiente de conforto possível e que tenha autoatendimento nisso. Que isso é grande também, porque a área de gestão de pessoas tem muita atividade repetitiva. Porque não é só o controle da demanda que entra na área de gestão de pessoas. A gestão de pessoas tem muito controle de rotinas. E o Qualitor permite cadastrar as rotinas.
Então, a todo momento, a fila de atendimento da área de gestão de pessoas, tu tem o que está entrando de solicitações dos colaboradores e, ao mesmo tempo, as rotinas que a área precisa atender. Determinados dias e horários fixos que tem que também cumprir com determinadas tarefas do dia a dia. Essa combinação, colocando automações inteligentes e colocando também inteligência artificial, tu elimina um pedaço que é muito grande, muitas vezes, dessa atividade repetitiva que toma tempo do colaborador e que tu está entregando um autoatendimento. E liberando a área de gestão de pessoas para atuar nas rotinas, no trabalho estratégico também da área. Uhum. Isso vale também para outras áreas, né? Sim, Mas a área de gestão de pessoas ela é muito fértil nesse sentido, porque além da TI é uma das áreas que tem um catálogo muito completo, né? E é onde também tem uma entrega de valor muito interessante. queres complementar alguma coisa, Ricardo? Eu ia complementar, pensando em complementar aqui, ele estava falando da repetição, das dúvidas, e eu estava me lembrando, né? É muito comum, por exemplo, tu ter 50 pessoas perguntando a mesma coisa. 50 pessoas perguntam a mesma coisa, né? E aí que entra a automação e entra, por exemplo, a nossa ferramenta o IntelliChat na jogada, não é? Porque aí eu automatizo a primeira fase do meu atendimento, eu entro com um bot linkado com uma inteligência artificial, lendo os documentos que eu publiquei lá para ele, eu estou ensinando a minha IA, eu estou ensinando o IntelliChat sobre o regramento da minha empresa, da nossa empresa, não do geral, porque tem que tomar esse cuidado. Eu não posso deixar que o meu bot vá buscar informações lá fora, né? Que é comum isso acontecer com a inteligência artificial hoje, né? Então eu carrego meus documentos e a primeira etapa que o colaborador tem para questionar alguma coisa, plano de saúde, como é que ele faz para entrar no plano, como é que é o plano de farmácia, como é que é o desconto de férias, porque são essas as dúvidas que vêm. Quando que vem o dissídio, né? Imposto de renda, como é que o desconto que veio na folha, não entendi o desconto que veio na folha. Esse tipo de atividade repetitiva, isso é comum, isso a gente tem, porque uma das coisas que eu acho importante quando o Edu falou do CSC é a gestão das informações. As nossas ferramentas são muito orientadas para a gestão, o BI entra nisso, a gente tem relatório de gestão para nós enxergar o seguinte, tá, dentro da minha curva ABC, qual é a maior dúvida dos meus colaboradores? Essas análises a gente tem que fazer para implementar um bot inteligente que ele elimine a atividade repetitiva da pessoa, do ser humano, para deixar com que essa pessoa faça atividades mais nobres. E esse é o grande objetivo, eu acho, da tecnologia, junto com o trabalho de análise de processo e colocar as pessoas dentro do circuito. Então, o IntelliChat vem muito com isso e, mais importante ainda, que resolver problemas com IA ou com ferramentas de bot. Tem um negócio que está pegando bastante, a gente está tendo um sucesso muito legal com nossos clientes, que é o seguinte, tá, mas e os insights? Né, as novas ideias em cima do que está acontecendo. A gente tem um parceiro hoje de tecnologia que, através da nossa massa de dados, tanto massa de dados de atendimento de cliente como interna nossa, a gente submete a essa ferramenta que gera os insights, analisa o comportamento daquela estrutura organizacional, do que está acontecendo, quais são as maiores dúvidas e tal, e começa a gerar insights de quais são os pontos que a gente tem que atacar. Então, aumenta muito a precisão e o resultado, e a gente consegue ser rápido. Perfeito. Eu consigo apresentar soluções hoje para o cliente em dias. Pois é, tu acabou cruzando a bola, isso não foi nem combinado, mas tá. Não foi combinado. Mas aí tu já abordou o IntelliChat, né? O que é o IntelliChat nessa nova fase que ele está vivendo e que é complementar ao que o Ricardo deu entrada no assunto e também nas atividades do Qualitor, não necessariamente só conjugados com o Qualitor, né? O IntelliChat é uma plataforma low-code, né, para desenvolvimento de chatbots. Então, hoje tu consegue, através de desenhos de fluxo, desenhar todo um fluxo de atendimento conversacional. A pandemia nos trouxe, né, uma motivação ainda maior para estruturar multicanais, né, ou omnichannel, né. A gente veio com essa quase que uma obrigação de trazer mais novidades nesse sentido, porque as pessoas foram trabalhar de maneira remota, precisavam ter catálogos, tecnologia mobile e chatbots disponíveis para consulta rápida. Claro que hoje um ambiente de conforto muito bom no atendimento é o WhatsApp,
né? Hoje, muitos dos nossos clientes procuram os chatbots da plataforma IntelliChat, porque a plataforma ela tem integração nativa com o WhatsApp e agora, mais recentemente, com o ChatGPT, né? Com a tecnologia GPT, onde a gente consegue fazer a parte de LLM e fazer todo o tratamento de linguagem natural. Então, hoje, a gente consegue entregar uma plataforma que tu coloca tanto ela no catálogo de serviços, o chatbot pode ser instanciado através do catálogo de serviços, pode ter um botão inteligente no portal do Qualitor, como pode estar diretamente no site do cliente, ou com um número disponível para o atendimento e que através do WhatsApp é a nossa plataforma que está executando todo o primeiro nível de atendimento. Esse primeiro nível ele é baseado ou em regras ou perguntas abertas para que a inteligência artificial, com base no que o Ricardo falou que era muito importante, com base nos documentos do que ele foi treinado, com a base de conhecimento, que é extremamente importante hoje em dia em projetos de chatbot, transferir essa base de conhecimento de uma maneira que o chatbot consiga resolver e não alucinar, né, como foi comentado, e ao mesmo tempo ofertar um atendimento e dar disponibilidade para um atendimento humano também, né? A qualquer momento ele pode pedir um atendimento humano, vai cair na fila para um atendimento, vai ter a resolução, documentos da base de conhecimento do Qualitor podem ser atrelados, obviamente também que a gente integrou com o Qualitor para que essas demandas não fiquem só no atendimento e sim seja feito o registro, porque é importante registrar tudo, inclusive o que o robô resolveu. Pode acontecer um atendimento que uma consulta que o próprio chatbot fez num determinado sistema devolveu, mas ao mesmo tempo ele vai no Qualitor, abre e encerra o atendimento, para garantir essa estatística, os controles que o Ricardo comentou do BI, né, que daí a própria unidade de BI da Constat é parceira Qualitor nesse sentido, pode entregar tanto na plataforma BI ou dentro dos relatórios do IntelliChat do Qualitor, e fica tudo isso registrado com origem chatbot. Então a plataforma hoje ela consegue organizar tudo isso. E claro, com a aceleração que nós estamos vivendo nesse momento da IA, ainda mais, né? Porque daí tu pode ter assistentes de IA. Então, um assistente de gestão de pessoas, um assistente de atendimento de tecnologia, pode ter um assistente de uma tecnologia específica, né? Ele entrar numa fila específica para uma especialista numa determinada aplicação. Então, hoje tem uma oportunidade muito grande nesse sentido. Pois é, eu até quero inserir uma conversa recente que nós tivemos e que é opinião mútua nossa aqui, né? Que é importante comunicar não só afora do nosso grupo, mas também para os profissionais que trabalham conosco, que nós também somos clientes, né? Então, o que a gente vem percebendo é algumas necessidades de humanização, quando necessário, da utilização do IntelliChat, que é a nossa aplicação para isso, né? Justamente para que as pessoas do outro lado também não se sintam simplesmente numa fila que não tem, né, a percepção ou uma empatia objetiva para que tu possa ter um atendimento. Eu fiz essa colocação até para aproveitar o jabá, né? Porque logo tu vai gravar um outro vídeo a respeito da nova página que o IntelliChat está lançando na próxima semana. Então, até não sei se tu quer fazer alguma consideração antes que eu passe para as duas últimas pautas do nosso bate-bola. A gente tem o lançamento aí do novo site do IntelliChat, trazendo novidades muito ligadas à integração com a inteligência artificial. A gente traz novos vídeos, exposições de como configurar tudo isso, até para ser um trabalho de evangelização, de disseminação do conhecimento. Dentro dessa página, a gente traz essa importância da relação do atendimento humanizado com o atendimento com inteligência, onde a gente consegue casar muito bem essas questões. A plataforma IntelliChat não é só aquele chatbot tradicional com regras. Não, o propósito dele é tentar resolver realmente, né? Tentar entender o que o cliente está precisando e, ao mesmo tempo, fornecer informações que garantam uma resolução. Por isso que a gente sempre teve na plataforma IntelliChat a integração com Qualitor, integração com base de conhecimento, para que a gente consiga a todo momento ofertar um conhecimento resolutivo. Então, o site ele vem com essas novidades, a gente traz cases muito importantes também do setor. A gente tem cases muito maduros na área de gestão de pessoas, na área de atendimento, onde a gente vem trazendo um retorno sobre o investimento muito interessante, até justamente o que a gente falou antes das tarefas repetitivas, né?
A plataforma de chatbot, ela consegue eliminar tarefas repetitivas. Imagina se eu coloco ali, por exemplo, 13º salário ou agora, imposto de renda. Se eu tenho uma integração que eu posso trazer um dado, um documento para aquele atendimento, porque eu tenho que chegar até o atendente humano para fornecer aquela informação, se eu posso, daqui a pouco, através de uma integração, ele consumir uma determinada informação. Aliás, nós temos um case na área da saúde, que nesse momento, um dos chatbots que está sendo mais executado é do imposto de renda. Não só para colaboradores, mas para ex-colaboradores, que precisam entrar em contato com o chatbot para consultar, e esse chamado nem chega na fila do atendimento humano. Sim. E são, às vezes, milhares de chamados, dependendo da estrutura organizacional, empresas com 15, 20 mil colaboradores. Imagina isso, né? E pessoas que já passaram, tiveram rotatividade, turnover, mas precisam receber em forma de rendimentos, por exemplo. Pois é, até faz parte das 2 últimas pautas da nossa conversa aqui, mas antes de entrar nessa que tu citou um dos nossos casos, e a gente deve até explorar um pouco as atuações geográficas, tanto da Constat como da Qualitor, mas eu queria pedir para o Ricardo, e aí complementando por ti, Claro. a nossa questão de governança, porque nós sempre somos questionados no aspecto positivo ou por curiosidade, né, como é que é a atuação da nossa área de governança, que é pilotada por um colega, inclusive também um dos executivos da Qualitor e presta também atividades para a Constat como um todo, que é a nossa governança. Ricardo, tu poderia abordar alguns pontos assim que são sensíveis e de importância para a nossa atuação? Sim, e bastante, né? Governança hoje também é uma parte crucial ali do nosso trabalho, e a gente atua em todas as pontas, né? Desde a LGPD, né? Então a gente tem o nosso comitê de LGPD, que toda semana a gente se reúne para revisar procedimentos, revisar normas, revisar os pontos de melhorias. A nossa governança trabalha muito forte também na parte contratual, na parte dos processos da empresa, para que a gente esteja sempre dentro dos padrões e trabalhando dentro de como tem que ser as coisas, né? Então, além disso, outra ponta muito importante, né, na governança, que é a nossa gestão de qualidade. Em todos os nossos segmentos, né, de serviço, todas as nossas verticais, a gente tem um processo de qualidade hoje muito rígido, com acompanhamento, a gente tem recurso, a gente tem uma equipe, né, que só faz isso o dia inteiro e que monitora os contratos, monitora os indicadores, conversa com todos os gestores, e também semanalmente a gente tem reunião de análise de resultado, das melhorias, dos pontos, o resultado das pesquisas que a gente faz, trimestrais de qualidade, análise de pontos fortes, pontos fracos. Tudo isso contempla a nossa parte de governança, e mais a parte de segurança da informação também, que é chancelado também pela governança, né? Ok. Todos os atendimentos hoje que nós prestamos, nós mandamos pesquisa de satisfação. Então, a gente tem um controle muito próximo de NPS, né, da satisfação. E isso reflete na análise semanal do Comitê da Qualidade, né, que tem vários gestores, e a governança é o pilar central disso, né, e garante essa disseminação. A LGPD é um ponto de preocupação também, tanto para a Qualitor. A Qualitor tem também regras específicas para respeitar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, com anonimização, portal, que garante isso também, né? Importantíssima essa questão, e os processos acabam sendo muito bem orientados por esse time, né? Uhum. Para finalizar, eu queria perguntar para ambos, né, em relação ao nosso posicionamento geográfico, né, e também ilustrarmos os inúmeros segmentos econômicos que nós atendemos também. Então, fiquem à vontade para que a gente possa, inclusive, deixar comunicado isso para os nossos clientes, para o nosso mercado, porque muitas vezes podemos estar deixando de ser lembrados e estamos ali do lado também, né? Bom, o Qualitor, ele tem atuação nacional e também no mercado internacional, né? Muito fruto também dos nossos clientes que expandiram suas operações, né? Multinacionais que expandiram o seu uso. Então, hoje nós temos casos do Qualitor rodando em Portugal, Angola, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, entre outros países, principalmente por essa base de clientes, né? O Qualitor, ele tem multi-idiomas, então tu pode, além do idioma padrão português, inglês, espanhol, tem como personalizar idiomas, né? Então, muitas das operações dos nossos clientes colocaram catálogos personalizados em cima disso.
Então a gente acaba tendo uma atuação bem diferenciada nesse sentido, né? A plataforma IntelliChat vai nessa mesma vertente do Qualitor, então a gente acaba tendo uma atuação nesses países também, mas especialmente o mercado nacional é onde predomina a nossa atuação, né? Então a gente tem casos de sucesso em todos os setores, né, desde a indústria, varejo, saúde, na educação, entre outras economias também, mas e a nossa atuação, basicamente, ela é muito forte no âmbito nacional, né? A gente de base instalada de mercado hoje, a gente está muito forte na região sudeste, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Atuamos ali na região central também do país, né? Mato Grosso, Goiás, isso muito com o setor financeiro. E alguns serviços são prestados também mais nas outras regiões, lá para o norte, nordeste do país, né? Então a nossa abrangência hoje na parte de serviço, ela é nacional, né? Não tem limitação. O nosso limite, na verdade, é o cliente que nos dá, né? Eu quero que tu me atenda de São Paulo para baixo, a gente atende de São Paulo para baixo. Eu quero que você me atenda em Manaus, nós vamos atender em Manaus, né? Já tivemos casos até em Suape, né, que fica acima ainda. Então, a nossa atuação hoje, com essa parte toda de BPO, de serviço, fornecimento de pessoas e manutenção de equipamento, é a nível nacional. Perfeito. Bom, eu acho que dessa forma a gente conseguiu passar um belo resumo, vamos dizer assim, né, a respeito do que são as nossas atividades, a nossa história. Eu vou me direcionar agora para essa câmera para fazer o fechamento. Nós queremos agradecer a todos vocês que possam estar interessados em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nosso dia a dia, no mundo real mesmo. Eu convido a todos a seguirem as nossas redes sociais, os nossos blogs, os nossos sites, tem muito conteúdo, tem muita história. Quando a gente fala da nossa originalidade, que é o nosso posicionamento, isso vem da nossa origem. E aí, isso nós trouxemos para vocês a nossa bagagem através da nossa mensagem. Então, deixamos aqui o nosso muito obrigado a todos vocês. Tchau!